pra gente o plano de Deus na vida da gente. E quem vai nos revelar é o Santo Espírito de Deus. Então vamos pedir a presença dele aqui agora, para que a gente segure a onda de ver, porque às vezes o plano de Deus não é o nosso plano, né? Então que a gente já esteja revestido dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jeremias 29, dos versículos 11 a 13. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem surgiu como plano de Deus mesmo. Quando eu fui fazer esse nosso encontro, eu falei, Senhor, o que você quer que eu fale lá na segunda-feira? E começaram a vir várias histórias na minha cabeça da Bíblia que tratava de plano de Deus. Então veio a história da rainha Esther, por exemplo, que era super bonita, e porque ela era bonita, ela foi escolhida por um rei. E porque ela foi escolhida pelo rei, ela intercedeu junto ao povo e o povo dela não foi exterminado. Veio a história de Moisés e começaram a vir várias histórias que falavam do plano de Deus. Aí eu falei, tá bom, estou entendendo que é plano de Deus, mas o que eu vou falar? O que eu vou ler lá? E decidi deitar para dormir. Falei, estou muito cansada, não estou entendendo direito o que você quer, não. Peguei um livrinho de uma aluninha minha de catequese que me deu. Abri na primeira página, Jeremias 29. Eu li o versículo, fechei e falei, gente, coisa mais linda. No dia seguinte, lendo o livro de Padre Léo, fala de Jeremias 29. Eu falei, já entendi, já está em neon. A gente vai ler Jeremias 29, desses versículos que a gente acabou de ler. E esse primeiro versículo é a coisa mais linda, quando diz assim, eu bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. Deus conhece o plano que Ele tem para cada um de nós. Ninguém está aqui à deriva. Ninguém está aqui vivendo por acaso. Deus conhece. Deus sabe o que espera de cada um de nós. Deus sabe quais são os sonhos dele em relação a gente. Ele bem conhece os desígnios. Desígnios são planos, né? A vontade dele na vida da gente. E é lindo quando ele se compara, quando ele lá em Isaías, ele vai dizer o seguinte, vamos abrir lá em Isaías 49, que ele diz assim, no versículo 1, tá? Ele fala, ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Quando a gente diz que Deus pronuncia o nome da gente, o nome na cultura judaica é muito importante. Só quem dava o nome, a maioria dos nomes dados pelos judeus, vinham dos pais. O pai escolhia o nome para o filho. E o nome na cultura judaica tem muito a ver com o que a pessoa vai ser, o destino dela, para que ela veio. Então, quando a gente diz que Deus chamou o nosso nome, a gente vê duas verdades nesse versículo da Bíblia. Primeira verdade, Deus é nosso Pai. Ele nos deu esse nome. Segunda verdade, porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos deu esse nome pra gente, Ele sabe qual é o nosso destino. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus desde toda a eternidade. E desde toda a eternidade, Ele sonhou com cada um de nós. Nós somos concretização do sonho de Deus. Olha que coisa mais linda. Nós não somos um pó, um nada. Às vezes a gente vê lá em Gênesis, né? Que fala que Deus criou a gente do barro, da terra. E a gente pode achar, nossa, gente, a gente não é nada mesmo, né? Criou do barro, que nhaca. Nossa, só sou um pó. E dá pra até, né, cortar o pulso com gilete, né? Você começar a pensar dessa forma.
Mas na verdade Deus se compara a um oleiro. Como está escrito aqui em Jeremias. Em Jeremias 18 ele diz assim, no versículo 5. Foi esta então a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas. Deus se compara a um oleiro que está fazendo uma obra de arte. Vocês já viram um oleiro sentar ali na frente do barro? Já viram? Pelo menos Ghost vocês já viram, né? Aquele filme Ghost, né? Fazendo ali o vaso de barro, né? Quando é que o artista para de fazer aquele vaso de barro? Quando aos olhos dele aquele vaso de barro está o quê? Perfeito. Obra-prima. Nós fazemos parte de um sonho de Deus. Nós somos obras-primas das mãos de Deus. Nós somos como argila nas mãos desse oleiro que é o nosso Senhor. E assim como um bom artista não senta para fazer um jarro sem saber o que quer, nem quais são as dimensões, nem para que vai servir o que ele está fazendo, assim também é Deus com a gente. Porque Ele formou cada um de nós, porque Ele escolheu cada um de nós para uma missão, Ele é o nosso oleiro. Ele é o nosso Pai que nos dá nome. Ele é aquele que conhece os planos dele na vida da gente. Aí você pode me perguntar, mas Kel, que planos são esses? E ele continua aqui explicando. São desígnios de prosperidade e não de calamidade. Como é que eu sei que eu estou vivendo o plano de Deus na minha vida? Quando eu sinto paz. Paz não é sinônimo de falta de problema, não. Mas a paz é sinônimo da presença de Deus. Nosso Senhor, toda vez, quando Ele ressuscita, toda vez que Ele aparece para os discípulos e para os apóstolos, Ele repete uma primeira frase que é o quê? A paz esteja convosco. A presença de Deus nos traz essa paz. Ele fala que é a nossa paz, a nossa verdadeira paz. Então, toda vez que a gente estiver seguindo o caminho de Deus, a gente vai estar em paz. Não sei se vocês já fizeram windsurf, eu faço wind, né? E eu aprendi uma coisa muito bacana com o windsurf que eu vou trazer aqui para a nossa vida espiritual. Tem duas maneiras de você andar no windsurf. Um é contra o vento e outro é a favor do vento. Contra o vento, você tem que fazer muitos zigue-zagues e muita força para conseguir subir esse vento. A favor do vento, você ajeita a sua vela, o vento bate aqui nas suas costas e na vela e você se solta para trás e você vai e desce o vento muito facilmente. Assim também é na nossa vida espiritual. Quando a gente vai contra os desígnios de Deus, quando a gente vai contra os planos de Deus, é como se a gente estivesse subindo esse vento. Faz zigue-zague, não chega em lugar nenhum, é capaz de você ainda cair da prancha. Mas quando eu me deixo guiar, quando eu deixo Deus dar a direção na minha prancha, quando eu permito que Deus seja esse vento forte que vai bater na minha vela, eu vou vento abaixo, downwind, né, como dizem os surfistas, eu vou vento abaixo sem nenhum esforço, em paz. Então, como é que eu vou saber que eu estou vivendo o plano de Deus? Se eu estiver em paz. Posso estar cheio de coisa para fazer, posso estar cheio de problema para fazer, mas se eu estiver sentindo a paz de nosso Senhor, eu vou estar vivendo o plano de Deus. Muitas pessoas falam para mim que eu não sei como você dá conta. Marcelinho tem uma doença autoimune, vocês sabem que todo dia de manhã eu tenho que pingar um ácidozinho lá no xixi dele para ver se está tendo recaído ou não. Eu digo para vocês, isso para mim é leve. Isso para mim é leve. E ainda brinco com ele. Quando ele vai fazendo xixi no copo, ele faz um tantão de xixi, né, de manhã cedo, falando, nossa, que esse xixi tá bonito, a gente já consegue brincar com aquela história. Ele, aí mamãe, já pingou o ácido? É leve, porque é plano de Deus. Algum motivo Deus tem para isso. Algum propósito Deus tem para isso. Agora, vou eu tentar fazer algo que não seja da vontade de Deus? Vai me custar. Vou eu tentar ter um relacionamento que não seja da vontade de Deus? Vai me custar. Vai me tirar a paz. Então, esse é o primeiro sinal. Prosperidade e não calamidade. E ele diz o seguinte, que os planos dele são planos para garantir um futuro e uma esperança. Que futuro é esse? Que esperança é essa? A vida eterna. Então, todo o plano de Deus, na minha vida, na sua vida, tem um único objetivo. Garantir para a gente a nossa vida eterna. A nossa salvação.
Não há nada que aconteça na nossa vida, não, as pessoas que estão na nossa vida, a família que a gente veio, a mãe que eu sou, os filhos que eu tenho, o ex-marido que eu tenho, tudo é para minha salvação. Tudo concorre, a gente já leu esse trecho aqui na Bíblia, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque tudo é para a salvação. Esse é o plano maior de Deus. Esse futuro, essa esperança que Ele quer garantir para cada um de nós é a nossa vida eterna. Agora, claro, como somos diferentes, cada um vai alcançar a sua vida eterna de maneira diferente. Por isso Ele dá dons diferentes. Moisés, eu amo Moisés, sempre estou falando de Moisés aqui, né? Moisa. Então vamos lá para Moisa. Moisés, ele veio numa época em que o faraó estava matando as crianças do povo hebreu, porque o povo hebreu estava crescendo muito e ele estava achando que isso podia ser algum problema para o império dele lá adiante. Então ele manda matar as crianças. O que a mãe de Moisés faz? Dá 3 meses de mamar para Moisés, bota ele no cestinho e bota no rio Nilo. Aquela cesta parou lá no palácio do faraó e quem achou foi a filha do faraó. Por acaso? Coincidência? Não. Plano de Deus. Porque Deus sabia que aquele Moisés tinha vindo para ser líder. E ele precisava de uma educação para ser líder. Por isso ele foi criado lá no palácio do faraó. Deus sabe por que você está na minha vida e Deus sabe por que eu estou na sua vida. Deus sabe porque as pessoas que nos fazem bem, nos fazem mal, estão nas nossas vidas. Ninguém está aqui por acaso. Meu Marcelinho, para mim, é a maior verdade de quando Deus quer, Ele concretiza a vontade dEle. Eu adotei Marcelinho 3 meses antes de me separar. Quantas pessoas achavam que Marcelinho era um peso para mim? Nossa, Marcelo, ao invés de se separar com 2 crianças, deixou com 3. Mas hoje eu sei que eu não seria aquela que eu sou hoje, se na minha vida não existisse o Marcelinho. E quem me conhece de perto sabe disso. A pessoa que eu me tornei com o meu filho. E esse filho que Deus me deu, um filho que fez agora, sexta-feira, 5 anos, o amor da minha vida, meu príncipe encantado, esse filho que Deus me deu, que parecia ser tão frágil, é a minha fortaleza. Porque nele eu comecei a acreditar nesse Deus do impossível, de fazer paralítico andar. Nele, vendo meu filho tem cheiro de Deus. Vendo meu filho, eu tenho uma certeza dessa presença de Deus na minha vida e nada me abala. E se abala um pouquinho, eu olho para o lado, vejo lá Luísa, Letícia, Marcelinho, cada um com seu milagre para contar e relembro a mim mesma, existe um Deus impossível ao meu lado. Kelsa, já consegue ver seu ex-marido dessa forma, como alguém que veio para sua salvação? Sem dúvida. Ave Maria. Aprendi a amar o inimigo. Aprendi a orar por quem me persegue. Foram 15 processos na justiça contra mim. Aprendi a desejar o bem para quem me deseja o mal. Aprendi a sorrir para ele, bater nas costas dele. Agora mesmo, sábado, ele foi lá em casa. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, vai emagrecer. Esse barrigão tá demais, né? Morre do coração não, porque quem morre junto são os filhos. Ficam arrasados com essa história. Aí fica todo vermelho. Buf, eu ficava, não, tô me cuidando. Falei, pois é, pelo amor de Deus, né, menina? Deus me aprendeu a ter essa leveza. Veja se isso não é para minha salvação. É salvação. É plano de Deus. E se é plano de Deus, é bendito. É bem-vindo. Então aquela pessoa enjoada da sua vida, acredite, é plano de Deus. Porque se aquela pessoa enjoada não existisse na sua vida, talvez você não fosse quem você é. Sua paciência, exercitando sua santidade na oração. E aqui Deus continua dizendo: vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atendereis. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Então qual é o único pedido de Deus? Para que a gente possa viver o plano dele, para que a gente sinta essa paz, para que a gente receba essa eternidade. O único pedido dele, o único pedido é, me busca. Vem me conhecer. Vem ouvir o que eu tenho para te dar. Há muito tempo eu tenho feito uma oração que tem acalmado o meu coração. Eu falo assim, Senhor, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E eu falo para Deus assim, há muito tempo, deve ter uns 4 anos que eu consigo fazer essa oração. Eu digo assim, Senhor,
que os meus sonhos sejam os seus sonhos para mim. Que na minha escolha, eu sempre escolho em primeiro lugar aquilo que você escolheu para mim. Que eu possa viver na minha vida a sua vontade, Senhor. Que eu possa ser essa pessoa que você sonhou. Porque aquele que Deus sonhou é muito melhor que aquele que eu posso sonhar para mim mesma. Então, o que Deus nos convida hoje é que procuremos buscá-lo. Buscar para quê? Para aprender qual é a vontade dele na nossa vida. Pode ser que a gente descubra que tudo que a gente está fazendo até agora não é vontade dele. Mas a gente não vai ter medo, nem receio de virar a vela do barco, virar a vela da sua prancha de wind, para poder descer esse vento que é o Espírito Santo. Porque é ele quem quer nos conduzir agora. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Hoje nós vamos fazer um exercício que vai ser o seguinte. Primeiro, vocês vão dizer a Deus os seus planos. Igual criança fala para a mãe, né? Eu desejo. Vai falar a Deus os seus planos. E depois nós vamos silenciar. Porque Deus vai mostrar para a gente quais são os planos dele na nossa vida. Vamos fechar os olhos? Pode pausar. Continua com os olhos fechados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coloca a sua mão agora sobre o seu coração. Meu Jesus, você conhece os nossos corações e bem sabe como o nosso amor por Ti é imperfeito, infiel, limitado. Queremos, Jesus, na noite de hoje, abrir as portas do nosso coração para que o Senhor possa entrar. Queremos aprender a Te amar, a Te buscar, a Te conhecer. Queremos aprender, Senhor, a ter uma intimidade tão grande contigo, que sejamos capazes de perceber qual é a Sua vontade na nossa vida e na nossa história. Queremos ter uma intimidade tão profunda contigo, Senhor, que não precisemos mais de ninguém para nos dizer o que é certo e errado, mas sim sabermos distinguir a Sua voz no meio de uma multidão. Queremos ser como crianças que são guiados pelas Suas mãos no caminho certo. A criança não fica perguntando: para onde eu estou indo, pai? Para onde eu estou indo, mãe? Mas se deixa levar. Vem, Jesus, habitar em nosso coração na noite de hoje, para que a gente tenha essa coragem. Coragem de nos jogarmos na Sua vontade. Coragem de sonharmos os Seus sonhos para a gente. Coragem de aceitarmos a Sua vontade na nossa vida, mesmo que ela não seja compatível com a nossa vontade. Mas porque nós Te amamos e porque sabemos que Tu tens o melhor para cada um de nós, queremos nos entregar a essa vontade nessa noite. Vem, Senhor, se fazer conhecer na nossa vida. Vem, Senhor, se fazer conhecer na nossa história. Vem, Senhor, transformar os nossos corações. Nessa noite Te damos livre acesso. Vem morar, vem permanecer nos nossos corações, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades, Senhor. Separa, Senhor, o joio do trigo, aquilo que não é da Sua vontade, Senhor, que caia por terra nessa noite, que seja desvendado nessa noite ainda, Senhor, porque somos Seus, e aqueles que são Seus não são enganados. Vem, Senhor, porque nessa noite queremos ser vasos novos em Suas mãos. Vem moldar os nossos corações, quebrantar o coração de cada um de nós. Vem transformar-nos, Senhor, naquilo que sonhaste para cada um de nós nessa noite.